Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós chegamos hoje na solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Essa solenidade, ela demorou o dogma muitos séculos para se firmar na igreja. De certo que entre os primeiros cristãos já havia uma afirmação da santidade total de Maria, a chamada Toda Santa Mãe de Deus, como esse título é conservado ainda hoje no Oriente. Mas a história deste dogma entre nós da Igreja Latina, ela foi muito trabalhosa. Então, nós encontramos alguns autores, como por exemplo, São Bernardo de Claraval. Pensem, um homem tão dedicado à devoção, à doutrina sobre Maria, ele era claramente contrário a este dogma. Qual o motivo pelo qual esse dogma encontrava tanta resistência? O fato que, se o Cristo é o Salvador de todos, então Maria precisava do Cristo para ser salva, para ser redimida. E como ela poderia ser redimida antes da encarnação do Verbo de Deus? Então, é essa situação que faz com que a teologia, por muito tempo, vai colocar toda a dificuldade para este dogma. Vai ser o grande teólogo franciscano João Duns Scoto, João de Escócia, que vai encontrar uma saída. E ele vai dizer assim: Deus quis, Deus pode, Deus fez. Em qual sentido? Para Deus, era melhor nascer de uma mulher sem a mancha do pecado. Quando eu falo imaculada, eu estou dizendo sem a mácula, sem a mancha do pecado original. E ele vai dizer, claro, é óbvio que sim, para qualquer um de nós seria mais interessante. Depois, Deus pode fazer isso? Claro que pode. Deus pode fazer todas as coisas. Se ele quer, se ele pode, ele fez. Então, ele vai encontrar a solução para esse dilema da teologia. Então, depois, em 1854, Pio IX, ele proclama o dogma da Imaculada Conceição. Então, a Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado em previsão dos méritos de Cristo. Ela é salva sempre pelo seu Filho, ela é redimida por Jesus Cristo, mas em previsão dos méritos de Cristo, quer dizer, para que ela fosse a mãe do Senhor, ela é preservada da mancha do pecado. E então, Deus fez assim a sua mãe, a sua filha. Ora, quando eu falo a Imaculada Conceição de Maria, estou dizendo, nessa conceição é concepção, é dizer assim que Maria foi preservada desde o momento da sua concepção da mancha do pecado. Então veja que o batismo para nós nos perdoa da mancha do pecado. Em Maria ela é preservada, ou seja, um momento antes da sua concepção, ela já é preservada para poder ser concebida sem o pecado original. E então nós temos em Maria aquela que não somente foi redimida do pecado original como nós, mas preservada. Ela não foi tocada por esse pecado. Depois de muitos séculos, nós temos um santo franciscano, o padroeiro da nossa província, São Maximiliano Maria Kolbe, que vai falar dessa doutrina que vai permeando a teologia, até chegar à proclamação do dogma, e que, para ele, a grande tarefa da ordem é aquela de conseguir, nos tempos de hoje, fazer com que este dogma possa frutificar na nossa experiência de vida de fé, de espiritualidade. Para isso, ele funda a Milícia da Imaculada, se empenha na consagração à Virgem Maria, a Imaculada. Então, Maria Santíssima é aquela que ela foi preservada. E agora o nosso desafio como igreja é encontrar nisso, como se empenha Maximiliano Kolbe, a fonte da nossa espiritualidade. Já na primeira leitura de hoje, meus irmãos, nós temos aquele diálogo que vai existir depois do pecado original. Deus
pergunta para Adão por que ele está fugindo, ele vai dizer porque se apercebeu que estava nu. E Deus vai falar, então você comeu do fruto proibido? Porque como é que você sabe que está nu? Da onde lhe vem essa maldade? Ora, então vem aquela jogo de empurra-empurra. Adão, aquele que há pouco tinha falado de que essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos, agora não se preocupa mais em fritar esta mulher. Então ele joga a culpa para ela, aquela que tu me fizeste, aquela que já não era mais carne da sua carne e osso dos meus ossos. Joga para cima de Deus a responsabilidade. E então Deus vai perguntar para a mulher, e você, qual é a explicação? E ela vai jogar a culpa para a serpente. Então, nesse jogo ninguém tem a responsabilidade, mas veja que na história da salvação é sempre assim. Quando a humanidade trai Deus e tira de Deus alguma coisa, Deus responde dando muito mais. Então, no evangelho de hoje nós temos aquilo que se chama o proto-evangelho, o primeiro anúncio. Porque fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor vai dizer assim, olha, esta mulher, com a sua descendência, ela vai ser aquela que vai vencer o pecado, que vai vencer a astúcia da serpente, que vai vencer o tentador. Então, a igreja leu esse texto sempre como anúncio desta virgem e mãe, a Virgem Maria, aquela que, sendo a Imaculada, vai pisar a cabeça da serpente, vai debelar definitivamente a serpente. Por quê? Qual é a força do diabo na nossa vida? É aquela de nos tentar e nos fazer pecar. Então, que essa mulher vai vencer o pecado, que essa mulher vai ter a força de se sobrepor ao pecado. No famoso texto que nós temos hoje, no hino cristológico da carta aos Efésios, o apóstolo começa assim, bendito seja Deus, Pai de todos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Mas mais na frente, nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Então, nós somos predestinados a sermos aqueles que colaboram com a obra de Cristo em nós. E que tipo de predestinação é essa que aparece sempre em São Paulo? Deus respeita a nossa liberdade, mas nós fomos criados para sermos salvos. Não é indiferente que vamos ao céu ou ao inferno, mas Deus nos criou para um projeto de salvação. Ora, do texto do Evangelho de hoje, que é aquele da Anunciação, no 6º mês o anjo foi enviado. E a saudação do anjo vai ser aquela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada, como vai acontecer com todos aqueles que recebem a saudação do Senhor, com essas palavras, e começou a pensar qual seria o sentido da saudação. O anjo então disse, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz o filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, o rei Davi. E reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria pede uma explicação. Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Uma objeção. Então o anjo vai responder, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu. Este é o 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Maria então se apresenta como a serva do Senhor e o anjo se retira. Então, meus caros, que seja para todos nós essa celebração
da Imaculada Conceição, uma volta ao Senhor. Vençamos o pecado para que o mal não domine sobre nós. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.